Vamos então resolver a terceira parte do conjunto de exercícios, problemas e desafios complementares sobre funções. Vai englobar os exercícios 13 a 19, das páginas 126 e 127. Vamos então começar aqui pelo nosso exercício 13, que diz o seguinte: dada a função f de a em q, conjunto A constituído por estes elementos para q, conjunto dos números racionais, e definida por f de x igual a menos x sobre 2 menos 1, verifica se os pares ordenados que se apresentam pertencem ao gráfico da função f. Antes de procedermos a essa verificação, vamos só traçar aqui o gráfico da função e calcular as imagens para o seu domínio, isto é, o contradomínio. Para menos 1 temos menos 1 meio, para 0 temos menos 1, para 1 temos menos 3 meios e para 2 temos menos 2. Portanto, este é o contradomínio da função, que não coincide com o conjunto de chegada, porque o conjunto de chegada é o conjunto dos números racionais. Vamos então verificar cada um dos pares ordenados, ou seja, cada um dos pontos. Na primeira linha temos o ponto menos 2, 0. Sabendo que a função f de x é igual a menos x sobre 2 menos 1, é substituir então o x por menos 2 e o f de x por 0. Se obtivermos uma igualdade verdadeira, esse ponto pertence à reta representativa da função. Se for uma desigualdade, o ponto não pertence à reta. Vamos então substituir o x por menos 2, fica então menos 2 sobre 2 menos 1. Atenção ao parênteses por causa dos sinais. Menos por menos é mais, 2 sobre 2 é 1, 1 menos 1 é 0. Portanto, 0 é exatamente igual a 0, que é a imagem. Portanto, este ponto pertence ao gráfico da função. Efetivamente, o ponto P1 de coordenadas menos 2, 0 está sobre a reta. É este ponto aqui. Na linha 2 temos o ponto de coordenadas 0, menos 1. Fazemos do mesmo modo, substituímos o x por 0 e o f de 0 por menos 1. Temos então menos 0 sobre 2 é 0, menos 1, de onde menos 1 é igual a menos 1. Temos uma igualdade verdadeira, portanto o ponto pertence à reta representativa da função. Efetivamente o ponto é este ponto P2, que coincide com o ponto B que tínhamos determinado anteriormente, que é o ponto de coordenadas 0, menos 1. No terceiro caso, temos o ponto de coordenadas 1, menos 3 quartos. Substituindo então x por 1 e o f de 1 por menos 3 quartos, vamos verificar se obtemos uma igualdade verdadeira ou uma desigualdade. Neste caso, substituindo então o x por 1, fica menos 1 sobre 2, ou seja, menos 1 meio, menos 1, o que dá menos 3 meios. Ora, se f de 1 é igual a menos 3 quartos, portanto, significa então que menos 3 quartos é diferente de menos 3 meios. Portanto, se é diferente, significa que este ponto não pertence à reta representativa do gráfico da função. Efetivamente não pertence, porque este ponto P3 de coordenadas 1 menos 3 quartos é um ponto exterior à reta. Está aqui a reta e o ponto está naquela posição. Exercício 14. Dada a função f representada pela expressão f de x igual a menos 2x mais 2 quintos, determina o valor desta expressão. Ora, esta expressão tem como parcelas aqui f de 1 quinto, f de menos 1 e este fator f de 0. Portanto, para calcularmos o valor desta expressão, temos que previamente calcular o valor destas imagens e, substituindo as imagens pelos respectivos valores, podemos calcular o valor desta expressão. Vamos então calcular f de 1 quinto. Basta substituir o x por 1 quinto e calcular o valor de f de 1 quinto. Fica então menos 2 vezes 1 quinto mais 2 quintos, isto vai dar 0. f de menos 1 dá menos 2 vezes menos 1 mais 2 quintos, isto vai dar 12 quintos. E menos 2 vezes 0 mais 2 quintos vai dar 2 quintos. Portanto, substituindo o valor de f de 1 quinto por 0, f de menos 1 por 12 quintos e f de 0 por 2 quintos, vamos obter o valor aqui desta expressão igual a 97 sobre 75 avos. Podemos ver então aqui o gráfico da função. Menos 2x mais 2 quintos é uma função decrescente. Temos aqui os pontos respectivos, 1 quinto, 0, cá está 0.2, que é 1 quinto, ordenada 0, é um ponto pertencente ao eixo x. Depois temos o ponto menos 1, 12 quintos, cá está, a abscissa menos 1, ordenada 12 quintos, que é 2.4. E finalmente temos o ponto de coordenadas 0, 2 quintos, 0, 2 quintos. Abscissa 0, ordenada 2 quintos. Vamos então ao exercício 15, que diz o seguinte: o número do calçado aconselhado para um indivíduo
pode ser aproximado pela função f definida por esta expressão, igual a 5x mais 28 sobre 4, onde x, que é variável, representa o comprimento em centímetros do pé desse indivíduo. Portanto, a primeira questão diz o seguinte: mostra que a função f é uma função afim, indica o coeficiente da variável e o termo independente. Portanto, se a expressão da função é f de x igual a 5x mais 28 sobre 4, podemos e devemos separar esta adição em duas parcelas. Uma parcela com o termo em x e outra parcela com o termo independente. Isto é, para obtermos efetivamente a expressão canónica da função afim. Fica então 5x sobre 4 mais 28 sobre 4. 5x sobre 4 é 5 quartos de x, 28 sobre 4 é 28 dividido por 4, ou seja, 7. Portanto, o coeficiente da variável x é 5 quartos e o termo independente é 7. Como nós vemos aqui, é uma função crescente. Porquê? Porque o a é positivo. A é igual a 5 quartos. Representamos aqui a função apenas pelos valores de x maiores ou iguais a 0, porque menores que 0 não nos interessam. Não existem pés com medidas negativas, como é evidente. Portanto, a partir do 0, e seria até aqui exclusivo, temos uma função crescente, que é uma reta deste tipo. Vamos à segunda questão. Determina f de 28 e comenta o resultado obtido. Portanto, se f de x é igual a 5 quartos de x mais 7, se nós pretendemos calcular a imagem do objeto 28, basta substituir o x por 28. Fica então 5 vezes 28 sobre 4 mais 7, ou seja, isto vai dar 42. Qual é o significado disto? O significado é muito simples. Se uma pessoa tem um pé com um comprimento igual a 28 cm, que é a grandeza segundo o eixo do x, o número aconselhado para o calçado deverá ser um número 42. Podemos ver aqui graficamente, se o pé tem um comprimento de 28 cm, alguns por aqui, né? Portanto aqui é 25, 27,5, 30, portanto aqui a seguir aos 27,5, 28, o número do calçado é o 42. Terceira pergunta, o comprimento do pé do indivíduo é agora de 25 cm, qual é o número aconselhado para o seu calçado? Apresenta todos os cálculos que efetuares. Portanto, procedemos do mesmo modo. Se x é igual a 25, para calcular f de 25 é substituir o x por 25. Fica então 5 vezes 25 sobre 4 mais 7. Isto não dá um número inteiro, ou um número natural, dá 38, 25. Portanto, fazemos um arredondamento por excesso, né? Nós temos o número de calçado 38 e depois a seguir temos o 39 e a seguir ainda o 40. Né? Portanto, não temos medidas intermédias. Portanto, se é necessário o 38, 25, significa que temos que passar para o número natural ou inteiro seguinte, ou fazendo um arredondamento por excesso para o número 39. Vamos agora ao exercício número 16, que diz o seguinte: seja f e g as funções definidas pelas expressões f de x igual a menos x sobre 2 menos 2x mais 1 e g de x dada por esta expressão. Reduz as expressões das funções f e g à forma canónica. De que tipo de funções se trata? Como nós podemos ver aqui, a função f de x tem termos em x, assim como esta também tem. Portanto, temos que desenvolver estas expressões e depois juntar os termos em x e juntar os termos independentes, de modo a obtermos a expressão da função na forma canónica. Vamos então ver a primeira questão. Se a função f de x é igual a menos x sobre 2 menos 2x mais 1, desenvolvendo aqui a expressão, basta desembaraçar aqui de parênteses, tendo em conta a regra dos sinais. Menos por mais dá menos, e depois menos por mais dá menos. Dá então menos x sobre 2, menos 2x, menos 1. Vamos juntar estes dois termos em x, fica então menos x menos 4x sobre 2, menos 1, ou seja, menos 5 meios de x menos 1. Como nós podemos ver pela expressão da função f de x, trata-se de uma função afim. Neste caso, uma função decrescente, cá está, decrescente. Porquê? Porque o coeficiente da é negativo, portanto é decrescente, cuja ordenada na origem é menos 1, isto é, o ponto de interseção da reta com o eixo dos y tem uma ordenada igual a menos 1. Portanto, já sabemos que a reta vai passar ali pelo ponto de coordenadas 0, menos 1. Relativamente à função g de x, fazemos do mesmo modo, desenvolvemos, fica então propriedade distributiva, menos 2 por menos 2x dá mais 4x, depois menos 2 vezes mais 5 terços dá menos por mais dá menos 10 terços, aqui menos 2 vezes 2x dá menos 4x e ali mais 1 meio. Este 4x corta com menos 4x, são termos simétricos. Ficamos então com menos 10 terços mais 1 meio,
juntando estes dois termos independentes, vamos obter menos 17 sextos. Como nós vemos, é uma função constante. Está aqui o seu gráfico. É uma reta horizontal, portanto, paralela ao eixo x, que passa pelo ponto de ordenada igual a menos 17 sextos. Vamos à pergunta 2, à linha A, f menos g, a expressão desta combinação de funções. Temos então f de x igual a menos 5 meios de x menos 1 e g de x igual a menos 17 sextos. Isto é, temos as funções já na sua forma canónica, na forma mais simples. Queremos então f menos g de x, ou seja, será f de x menos g de x. F de x substituímos pela expressão desta função, menos 5 meios de x menos 1, e g de x por menos 17 sextos. Vamos desembaraçar de parênteses, fica então menos 5 meios de x menos 1, menos por menos dá mais 17 sextos. Temos dois termos independentes e temos um termo em x, portanto fica menos 5 meios de x e vamos juntar os dois termos independentes. Para juntar os dois termos, eu utilizei a estratégia de pôr o sinal de adição, abrir parênteses e juntar os dois termos que nós temos com os respectivos sinais. Temos menos 1 mais 17 sextos. Depois de calcularmos o valor, desembaraçamos de parênteses, que é mais fácil porque evita-se erros ao nível dos sinais. Fica então menos 1 vezes 6, para calcular o mínimo múltiplo entre 1 e 6, e mais 17, isto é, dá 11 sextos, que desembaraçando de parênteses, mais por mais dá 11 sextos. Como nós vemos, a combinação da nossa função afim menos 5 meios de x menos 1, que é esta azul claro, combinando com o simétrico da função constante menos 17 sextos, simétrico porquê? Porque nós estamos a calcular a diferença relativamente ao valor da função, portanto menos por menos dá mais, portanto subtraindo aquele valor é a mesma coisa que adicionar o seu simétrico. Como nós podemos verificar, obtemos uma reta acima da reta anterior, e é acima porquê? Porque nós estamos a adicionar a quantidade de 11 sextos. Isto porquê? Porque a ordenada de qualquer um dos seus pontos é adicionada num valor igual a 11 sextos, portanto a reta é para cima. No segundo caso temos f mais g de x, se f de x é igual a menos 5 meios de x menos 1 e g de x é igual a menos 17 sextos, aqui em vez de somar vai subtrair. Como nós vemos, a soma das duas funções, isto é, da função afim com a função constante, dá-nos também uma função afim, mas neste caso o seu gráfico é uma reta que está para baixo da nossa função afim de partida. Porquê? Porque nós estamos a subtrair menos 23 sextos, o que significa que à ordenada de qualquer um dos pontos da nossa reta inicial, nós estamos a subtrair um valor de 23 sextos, portanto, significa que a reta se desloca para baixo. Vamos então resolver o exercício número 17, que diz o seguinte: na figura ao lado estão representados num referencial cartesiano os gráficos de duas funções. Uma função linear, portanto, uma função cuja reta passa pela origem dos eixos, e uma função afim. Vamos então ver cada uma das questões que nos são solicitadas. Qual é o coeficiente da função linear? E define a função linear por uma expressão. Vamos ver estas duas, porque estas duas estão associadas. Como nós podemos ver, a função linear é uma reta que passa pela origem dos eixos, pelos pontos de coordenadas 0, 0. Portanto, significa que a sua expressão canónica é uma expressão do tipo f de x é igual a x. Portanto, como nós já conhecemos a origem dos eixos, que é um dos pontos, basta-nos conhecer um segundo ponto para podermos definir a reta. Não é? Então, neste caso, nós temos o ponto de coordenadas 1, 3, que é o ponto que aparece aqui no enunciado, abscissa 1, coordenada 3. Então, substituindo o f de x por 3 e o x por 1, nós podemos calcular o valor de a. Neste caso, 3 é igual a vezes 1, ou seja, a igual a 3. Portanto, a expressão desta função linear é f de x igual a 3x. Na terceira questão, pede-nos a imagem do objeto menos 5 dado pela função linear. Portanto, é fácil. Se a função linear tem uma expressão do tipo 3x, para x igual a menos 5, qual é f menos 5? Basta substituir então o x por menos 5. Fica 3 vezes menos 5 dá menos 15. Para a abscissa igual a menos 5, cá está, 1, 2, 3, 4, 5, a ordenada é menos 15. Significa que este ponto está sobre a reta. Pertence à reta representativa do gráfico da função. Pergunta 4. Qual é o coeficiente e o termo independente da função afim? Portanto, a função afim é esta reta, é representada por esta reta. Como nós vemos, esta reta laranja, que é a nossa função afim, é paralela à reta da função linear.
Se é paralelo, o que é que significa? Significa que o coeficiente do termo em x é exatamente igual. Se a nossa função linear tem de expressão f de x igual a 3x, significa que o a da expressão canónica associada a esta função é também 3, certo? Por outro lado, nós sabemos que a ordenada na origem desta reta é o ponto de ordenada igual a 2. Significa que o b é igual a 2. Portanto, se o b é igual a 2 e se o a é igual a 3, significa que a expressão da função g de x é 3x mais 2. Neste caso, nós não pusemos aqui o valor de a, mas, como nós já dissemos anteriormente, este a é exatamente igual ao valor da função linear. Portanto, é o valor de 3. Na quinta questão, define a função afim por uma expressão. Portanto, já sabemos que a expressão canónica é do tipo ax mais b. O nosso b é ordenado na origem, é ordenado deste ponto de coordenadas 0, 2. Portanto, o b é igual a 2. E como já vimos na linha anterior, o a é exatamente igual ao a da função linear, ou seja, igual a 3. Mas, de qualquer modo, podemos calculá-lo aqui, né? Portanto, se esta reta passa pelo ponto de coordenadas 0, 2 e passa pelo ponto de coordenadas 1, 5, então este ponto P3 de coordenadas 1, 5 tem que verificar a expressão da função. Isto é, depois de substituir o x por 1 e o g de x, ou seja, g de 1 por 5, nós temos que obter uma igualdade verdadeira. Ficamos então com 5, que é g de x, é igual a a vezes 1, que é x, mais 2, de onde 5 é igual a mais 2, de onde a é igual a 3. Cá está o valor do coeficiente a de x, que é exatamente igual ao valor do coeficiente da função linear, que também é igual a 3. Exercício número 18. Para cada situação indica se se trata de uma função de proporcionalidade direta e, em caso afirmativo, indica o coeficiente da função. Vamos então ver a linha 1. f de x representa o perímetro em centímetros de uma circunferência de raio x em centímetros. Nós sabemos que o perímetro de uma circunferência é igual a 2πr, em que r é o raio. Portanto, neste caso o r é a variável. Podemos então dizer que nós temos uma função aqui linear, do tipo f de x é igual a 2πr, ou por exemplo, f de r igual a 2πr, seria a mesma coisa. Portanto, o perímetro da circunferência de raio r é igual a 2πr. Portanto, isto é uma função do tipo quê? Uma função linear. Já sabemos que uma função linear é uma função de proporcionalidade direta. Isto é uma função cujo gráfico é uma reta que passa pela origem dos eixos. Ora, vejamos aqui. Para o raio igual a 1, o perímetro é 2 vezes π vezes 1, é 2π. Para o raio igual a 2, temos 2 vezes π vezes 2 dá 4π. Para o raio igual a 3, temos 2 vezes π vezes 3, 6π, e por aí adiante. E agora o que é que nós temos que comprovar? Que a razão entre estas duas grandezas é constante. Efetivamente é. 2π sobre 1 é igual a 2π, 4π sobre 2 também é igual a 2π, 6π sobre 3 também é igual a 2π, e por aí adiante. 8π sobre 4 também é igual a 2π. Portanto, a constante de proporcionalidade é igual a 2π. Podemos ver dinamicamente no GeoGebra. Fazendo variar o raio com este seletor, nós vamos obtendo perímetros diferentes. Para o raio igual a 1, obtemos o perímetro de 6,28 unidades de comprimento, é este ponto. Para o raio igual a 2, já vamos obter um perímetro de 12,57 unidades de comprimento, é o segundo ponto. Raio igual a 3, temos aqui o terceiro ponto, 18,85. Raio igual a 4, temos um perímetro de 25,13. Para o raio igual a 5, já temos um perímetro de 31,42. Para o raio igual a 6, temos um perímetro de 37,7. Para o raio igual a 7, temos 47,98. Para um raio igual a 8, temos 50,27. Para um raio igual a 9, temos 56,55. E, finalmente, no intervalo que definimos, o raio igual a 10, temos 62,83. Portanto, nós verificamos que os pontos estão sobre uma reta que passa pela origem dos eixos. Vamos ver a segunda linha. G de x representa o perímetro em centímetros de um retângulo de comprimento x centímetros e largura 5 centímetros. Será uma função de proporcionalidade direta? Nós vamos verificar que a razão não é constante. Portanto, não é uma função de proporcionalidade direta. E não é porquê? Ora, vejamos. O perímetro do retângulo é o comprimento dos seus 4 lados. Se um dos lados mede x e o outro mede 5, teremos x mais x, ou seja, 2x, depois 5 mais 5, ou seja, 2 vezes 5, ou seja, 10. Portanto, o perímetro é igual a 2x mais 10, em que a variável é o nosso x.
Se nós atribuirmos à variável x valores, por exemplo, para x igual a 1, o perímetro será 2 vezes 1 mais 10, ou seja, 12 unidades de comprimento. Se for igual a 2, será 2 vezes 2 mais 10, será 14. Se for a 3, será 2 vezes 3 mais 10, será 16, e assim por diante. Se fizermos a razão entre o perímetro e a nossa variável x, verificamos que as razões não são constantes. Cá está, 12 sobre 1 é 12, 14 sobre 2 já é 7, 16 sobre 3 é 5,33, 30 sobre 10 é 3. Portanto, a razão não é constante. Se a razão não é constante, significa que não existe uma proporcionalidade direta entre o perímetro do retângulo e o lado x do mesmo. Vamos então ver dinamicamente no GeoGebra, fazendo variar o comprimento do retângulo. Se o comprimento for uma unidade de comprimento, temos este retângulo, perímetro igual a 12. Se for 2 de comprimento, vamos ter um perímetro igual a 14 unidades de comprimento. Já temos este retângulo aqui, comprimento 2. Se for 3, temos um perímetro de 16. Se for 4, temos um perímetro de 18. Se for 5 unidades de comprimento, nós temos um perímetro igual a 20. Se for 6, 22. 7, 24. 8, 26. 9, 28. E 10, 30. Como nós podemos ver aqui, os pontos estão sobre esta reta, mas esta reta não é uma reta que passa pela origem dos eixos. Se não é uma reta que passa pela origem dos eixos, significa que não existe uma proporcionalidade direta entre as duas grandezas, isto é, entre a grandeza x e o perímetro. Podemos ver aqui dinamicamente a variação. Efetivamente os pontos pertencem a esta reta, mas a reta não passa pela origem dos eixos. Vamos ver então uma questão extra desta linha, e uma questão que nos podia ser colocada é o seguinte: como é que nós poderíamos ter um perímetro de um retângulo representado por uma função de proporcionalidade direta? Portanto, para que houvesse uma proporcionalidade direta entre o comprimento e o perímetro, seria necessário que o comprimento e a largura estivessem relacionados através dessa variável. E no nosso caso não era. No nosso caso tínhamos um comprimento x e uma largura de 5, sempre constante. Neste caso aqui já temos diferente. Temos um comprimento x e temos uma largura que é metade do comprimento. Então neste caso já teremos uma proporcionalidade direta entre a grandeza x e o perímetro do retângulo. Se não, vejamos. Se o comprimento é igual a 2 vezes a largura e se o comprimento é igual a x, então significa que x, substituindo o comprimento aqui por x é igual a 2L, onde a largura é igual a x sobre 2. Nós já vimos aqui anteriormente. A largura é x sobre 2. Portanto, temos um comprimento x e uma largura x sobre 2. Vamos calcular o perímetro. Será 2 vezes o comprimento mais 2 vezes a largura. Ou seja, 2 vezes x, não é assim? Mais 2 vezes a largura, ou seja, 2 vezes x sobre 2. Portanto, desenvolvendo a expressão, temos então 2x mais 2 vezes x sobre 2, temos 2x mais x, ou seja, o perímetro é igual a 3x. Efetivamente é fácil de calcular. Se temos aqui x mais x dá 2x, mais x sobre 2 mais x sobre 2, temos 3x. Portanto, foi o que nós obtivemos aqui. Vamos atribuir valores à variável x e calcular os respectivos perímetros, neste caso. Para x igual a 1 temos um perímetro igual a 3, para x igual a 2 temos um perímetro igual a 6, para x igual a 3 temos um perímetro igual a 9, para x igual a 10 temos um perímetro igual a 30. Vamos fazer agora a razão entre o perímetro e o lado x. Será 3 sobre 1 é igual a 3, 6 sobre 2 é igual a 3, 9 sobre 3 é igual a 3, 30 sobre 10 é igual a 3. Então, neste caso, a razão entre o perímetro e a variável x é constante. Ou seja, existe uma constante de proporcionalidade. O que significa que, e para o caso em que existe uma relação entre o comprimento e a largura do retângulo, associada à mesma variável, podemos dizer que existe uma proporcionalidade direta entre a medida x, né, do comprimento, e o respectivo perímetro. Vamos então à linha 3 desta pergunta 18. H de x representa a área em centímetros quadrados, um quadrado do lado x. Portanto, nós temos um quadrado do lado x, significa que a área do quadrado será lado vezes lado, ou seja, x vezes x, ou seja, x ao quadrado. Será que existe alguma proporcionalidade direta entre o lado e a área do quadrado? Vamos verificar. Portanto, se a área é dada por x ao quadrado, nós vamos atribuir valores à variável x e calcular as respectivas áreas.
Para x igual a 1, nós temos uma área igual a 1 unidade de área. Para x igual a 2 unidades de comprimento, temos uma área de 4 unidades de área. Para x igual a 3, vamos ter 9 unidades de área e assim por diante. O que é que nós verificamos? Que a razão entre a área e a medida x não é constante. Temos 1 sobre 1 é 1, 4 sobre 2 é 2, 9 sobre 3 é 3, 100 sobre 10 é 10. Portanto, se a razão não é constante, significa que não existe proporcionalidade direta entre a área do quadrado e o respectivo lado que está associado à variável x. Vamos então ver em termos dinâmicos no GeoGebra. Temos aqui o seletor que permite variar o lado do quadrado. Fazendo variar o lado do quadrado, vamos calcular as respectivas áreas. Se o lado é igual a 1, a área vai ser igual a 1. Se o lado é igual a 2, a área vai ser igual a 4 unidades de área. Se for igual a 3, vai ser igual a 9 a área. Se for igual a 4, vai ser igual a 16. Se for igual a 5, a área vai ser igual a 25 unidades de área. 6 vai ser 36, que é 6 vezes 6. 7 será 7 vezes 7, 49. 8, 64. 9 será 9 vezes 9, 81 unidades de área. E finalmente, se for 10, será 100 unidades de área. O que é que nós podemos verificar? Podemos verificar que estes pontos estão sob uma linha que não é uma reta. Vocês ainda não deram o gráfico associado à função do segundo grau, que é uma parábola, mas nós podemos ver então que isto não existe uma relação proporcional entre o lado do quadrado e a respectiva área. A tabela seguinte apresenta o tarifário a aplicar em 2013 no abastecimento de água de um certo concelho. Para cada escalão, a tarifa incide sobre o excedente do consumo dos escalões anteriores até ao valor total do consumido. O que é que significa isto? Se nós tivermos um consumo situado entre os 1 e 5 metros cúbicos, o que nós pagamos é proporcional deste valor. Isto será 0,5602 vezes o consumo. Se o consumo for superior a 5 metros cúbicos, isto é, se tiver, por exemplo, aqui, se for 7 metros cúbicos, já incide sobre o segundo escalão, significa que a pessoa vai pagar 5 metros cúbicos com esta proporcionalidade e o diferencial pós 7 vai pagar no escalão seguinte e assim por diante, como nós já vamos ver a seguir. Vamos então ver o gráfico da função. Nós verificamos que a função é uma função por patamares. Se x está compreendido entre 1 e 5 metros cúbicos, a proporcionalidade é dada por esta reta F1 aqui, que será 0,5602. Se for entre 6 e 15 metros cúbicos, entre 6 e 15 metros cúbicos, já é dada por esta reta. Se for entre 16 e 25, se for entre 16 e 25, é dada pela terceira. E se for maior que 26, é dada pela quarta. Isto é, maior que 26 significa que é dada por esta reta. Vamos então calcular a imagem do objeto 2. O objeto 2, isto é, o consumo de 2 metros cúbicos, está associado ao primeiro escalão. Está entre 1 e 5 metros cúbicos. Então quanto é que vai pagar? Será G de 2, será 0,5602, que é a constante de proporcionalidade desta reta, vezes o consumo. Será 1,1204 euros. Portanto, o consumo situa-se no primeiro escalão. No caso de um consumo igual a 5 metros cúbicos, continua a estar dentro do primeiro escalão. Está no limite superior, porque varia entre 1 e 5 metros cúbicos, o escalão. Então, será na mesma 0,5602 vezes 5, ou seja, 2,8010 euros. No caso de 6 metros cúbicos, já se situa na segunda reta. Então, como é que nós vamos calcular o valor a pagar? Sabemos que a função g de x é igual a 0,5602x, que é a primeira. A segundo escalão é 0,8742x. Então vamos ter 5 metros cúbicos pagos no primeiro escalão e 1 metro cúbico, que é 6 menos 5, pago no segundo escalão. Temos então 0,5602 vezes 5, que dá 2,8010, e 0,8742 vezes 1, que dá o mesmo valor, ou seja, somando as duas, significa que a pessoa vai pagar 3,6752 euros. No caso de um consumo ser igual a 20 metros cúbicos, já se situa no terceiro escalão. O que é que significa? Significa que a pessoa vai pagar 5 metros cúbicos ao preço do primeiro escalão, depois vai pagar 10 metros cúbicos ao
preço do segundo escalão e o diferencial para os 20 vai pagar no terceiro escalão. Não é? Temos aqui as três funções: 0.5602x, 0.8742x e o terceiro escalão 1.5002 vezes x. Então o custo a pagar será a soma destas três parcelas, será G de 5 mais G de 10 mais G de 5, G de 5 calculado no primeiro escalão, G de 10 é o intervalo de consumo aqui no segundo escalão. Se varia entre 6 e 15, significa que é 10 metros cúbicos, será 10 metros cúbicos vezes 0.8742 e depois o diferencial para os 20 pagos no terceiro escalão, que será neste caso 5 metros cúbicos vezes 1.5002. Somando as três parcelas, vamos obter um custo total de 19.0440 euros. Podemos ver aqui os cálculos resumidos no GeoGebra. Se for G igual a 26, isto é o consumo igual a 26 metros cúbicos, o consumo já se vai situar aqui no quarto escalão. Não é? Portanto, neste caso, vamos ter 0.5602 vezes 5 metros cúbicos, que é o total no primeiro escalão. O consumo total referente ao segundo escalão será 10 metros cúbicos vezes 0.8742, mais o total do terceiro escalão, que será 10 metros cúbicos vezes 1.5002, e finalmente a diferença dos 20 menos o consumo que já foi atribuído nos três escalões anteriores, que neste caso será apenas de 1 metro cúbico. Então será 1.7573x, ou seja, 1.7573 vezes 1 metro cúbico, o que vai dar 1.7573 euros. Somando com as três parcelas anteriores, vamos obter um total de 28.3023 euros. Segunda questão, a função G é uma função de proporcionalidade direta? Justifica a tua resposta. Nós podemos dizer desde já que não é uma função de proporcionalidade direta. E não é uma função de proporcionalidade direta porquê? Nós verificamos que existe uma proporcionalidade direta em cada patamar. Portanto, são retas que passam pela origem dos eixos. Mas no total, a combinação das quatro não é representada por uma única reta que passa pela origem dos eixos. Portanto, não é uma função de proporcionalidade direta. De qualquer modo, vamos ver aqui em termos algébricos. Sabemos que G de 2 é igual a 1.1204, G de 5 é igual a 2.8010, G de 6 3.6752, G de 20 é igual a 19.0440 e G de 26 é igual a 28.3023. E calculando os diversos quocientes para os casos que nós calculamos, verificamos que as razões variam. Portanto, não é constante. Se não é constante, não existe uma proporcionalidade direta entre o custo pago e o consumo de água. Aliás, podemos ver aqui o que nós dissemos anteriormente. Cada um dos patamares está sob uma reta que passa pela origem dos eixos, mas no todo não existe proporcionalidade direta. Porquê? Porque não existe uma reta única que passe pela origem dos eixos. Existe uma proporcionalidade direta dentro de cada escalão, mas relativamente ao consumo global não existe proporcionalidade direta. Aliás, não existe e isto é feito para exatamente não existir. Isto para quê? Para desincentivar o consumo exagerado de água. Portanto, à medida que o consumo de água aumenta, o custo por metro cúbico da água vai aumentando. Não é? Portanto, se uma pessoa gastar água no escalão 1, paga muito menos do que se pagar no escalão 2 e no 3 e por aí adiante. Não é assim? Portanto, a inclinação da respectiva reta do patamar vai aumentando. Temos uma inclinação pequena, depois o segundo patamar aumenta, o terceiro patamar aumenta outra vez e o quarto patamar aumenta outra vez. Portanto, no quarto patamar, o custo por unidade de consumo é muitíssimo maior que nos outros patamares. Portanto, este é um dos métodos para evitar o consumo exagerado de água. É não fazer um pagamento proporcional ao consumo, mas fazer um pagamento proporcional ao escalão do respectivo consumo.